Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E hoje eu e o Leal vamos receber aqui a doutora Quitéria para a gente tratar de um tema que está em todas as páginas, né, dos jornais, né? Que é a tal da febre amarela, né? Seja muito bem-vinda, viu, doutora Quitéria? Eu que agradeço. Leal? Raimundo, eu estava aqui pensando, nós devíamos, como durante todo esse período teve setembro rosa, cada um, nós devíamos hoje também ter vindo todos de amarelo, porque o tal do mosquito, que já tinha deixado de agir há algum tempo, quer dizer, está voltando, virando moda de novo. Será que estão colocando alguma coisa nesses mosquitos que, de repente, eles começaram a se mexer, né, e criar problema para todo lado? Mas olha, pessoal, tirando um pouquinho a brincadeira, doutora Quitéria, explica para a gente o que é febre amarela. Febre amarela é uma doença causada por um mosquito. Ela não é contagiosa de um para o outro, entendeu? Apenas pelo mosquito. Porém, ela causa muito mal-estar, inclusive fatal. Nós temos em São Paulo já 6 mortes, né, por febre amarela. Em Brasília nós temos um caso. E os sintomas são muito variáveis. Né? Você tem dor no estômago, você tem vômito, você tem tontura, você tem convulsão, você tem febre constante, tem calafrio, enfim, são vários sintomas que você pode confundir. Por que amarela tem... Porque a pessoa fica amarelada? Fica com icterícia, dá uma doença hepática, né? Você tem problema hepático sério, seu fígado aumenta, então por isso, porque você fica totalmente ictérico. Tá, você disse que nós tivemos um caso aqui no Distrito Federal, não é isso? Que levou a óbito, né? Isso, e tivemos 6 casos de óbito em São Paulo. E 6 óbitos em São Paulo. São Paulo é onde tem mais áreas endêmicas, São Paulo. Entendeu? Tá. Agora, dizem que esse caso de... Aliás, surgiu ontem eu soube, em Vitória, mais um caso de febre amarela. Lá no Espírito Santo, Espírito Santo né? também. Agora, esse caso aqui do Distrito Federal, as notícias é de que, na verdade, é de uma pessoa que veio de Minas para se tratar aqui. Exatamente. Tem muitos pacientes que vêm de fora, né? Principalmente Brasília. Recebe pessoal de Minas, de Goiás, né? Porque realmente eles acham que a capital ainda é o melhor tratamento médico. Na verdade, nós estamos deixando muito a desejar a saúde pública nossa, né? Em todos os aspectos. Principalmente nas doenças infecto-contagiosas. Certo. E então a transmissão se dá via mosquito? Via mosquito. Onde é que estavam esses mosquitos que estavam sumidos e de repente aparecem de novo? Pois é uma área endêmica de mosquito e as pessoas estão trazendo para as regionais, todo mundo viaja, né? Antigamente, você lembra que nós, antes de viajarmos para qualquer país, você é obrigado a tomar a vacina da febre amarela para evitar que você chegue em outro país, pegue essa doença e traga para o Brasil? Agora estão dando a vacina, porém não entendi ainda, gostaria muito de entender o porquê limitou até os 50 anos. Porque depois dos 50 não pega? Não pode. O posto de saúde não está dando. Ah, é? Então, Raimundo, não temos o direito. Não, pelo não menos tenho, eu. Eu falo por você. Eu não sei. Você já tem mais de 50, não? Paz, tenho. Não parece, Eu já tô- parece que tem, Não. na verdade, ó. Eu Mas- estou com 35. Tá ótimo. Mas, Raimundo, o que me preocupa, eu estou vendo aqui a doutora Quitéria falando do aspecto mosquito e efeito, né? Quer dizer, o que acontece. Aí, a minha preocupação, quando eu olho a nossa cidade, e aí é onde você fez uma pergunta, por que esse mosquito está voltando, não é? Raimundo, você já reparou como... Aí eu vou também jogar um pouco para o cidadão. A falta de educação e de higiene com a própria vida. Você caminha, e eu caminho muito por essa cidade, porque gosto. Claro. No nosso plano piloto, as lixeiras estão aí escorrendo churume. Nos locais de restaurante, é um negócio desagradável, o cheiro. E os lixos fora de contêiner, lixo jogado de qualquer jeito. Aí nós temos que voltar um pouco também para você, cidadão, não é verdade? Respeitar, a educação está aí. Porque aquela coisa colocada ali fora da lixeira... Vai ficando ali. Vai ficando e aquilo atrai, né? Total. Leal, concordo com você.
mas está faltando muito do Ministério da Saúde. Claro. Está faltando muito Claro. da Secretaria da Saúde. Não existe mais aquela divulgação de saúde como existia. Não sei se você lembra, na época que o Serra era o ministro da Saúde, nós tínhamos prevenção de câncer de mama, nós tínhamos prevenção de colo de útero. Era uma ação tínhamos antecipada, em né? televisão. Em televisão. me lembro. Nós tínhamos prevenção de câncer de próstata, nós tínhamos prevenção de AIDS, prevenção de tudo. Hoje em dia a sífilis voltou com toda a força, a gonorreia voltou com toda a força, a febre amarela está aí agora, causando inclusive mortes, né? Que é difícil. A vacina não tem para todos, entendeu? Alguns postos estão em falta da vacina. E eu gostaria que a Secretaria explicasse o motivo por que não o paciente de 60 anos, por que não o paciente de 50 anos não pode tomar vacina. Isso aí é um esclarecimento que a Secretaria de Saúde precisa dar, né? Agora, então, só rememorando, quais os sintomas? Dor de cabeça, febre, náuseas, vômito, dor no estômago, calafrio. São os sintomas da febre amarela. E icterícia. Icterícia, porque o fígado ele aumenta, né? Quer dizer, icterícia assim, a pessoa fica amarelo, né? As enzimas hepáticas vão lá para cima, aumentam muito. E com isso faz uma icterícia. E a vacina cura? A vacina evita você ter a doença, mas tem que ser dada antecipadamente. Vamos supor, se nós estamos aqui com a epidemia em Brasília, nós temos que tomar a vacina antes que a gente pegue a doença. Tá, essa era a pergunta que eu ia fazer. Caso nós tenhamos aqui um surto, por exemplo, desse negócio aí, os nossos hospitais estão preparados para atender isso? Sinceramente, não. Não, né? Então é torcer para não ter surto, né? Não tem a menor dúvida, espantar mosquito. Agora, Raimundo, quando a gente conversa dessas situações assim pontuais, a gente tem aquela intranquilidade, porque isso tudo é uma questão estruturada, não é? Se fala em saúde, se fala em educação, se fala nessa parte toda de limpeza, a própria cidade, que envolve uma série de órgãos que estão aí em condições de trabalhar em conjunto para que essas coisas sejam também uma vacina. Claro. Não é? Uma vacina para não acontecer isso. Porque senão a gente agora começa a ficar na preocupação, eu né, doutora? Eu acredito na prevenção. Quer dizer, se o serviço de limpeza passasse diariamente, mesmo essa falha do cidadão de repente largar as coisas todas, largar de qualquer jeito, mesmo essa falha seria superada, né? Claro, com certeza. Nós temos aqui, não sei se você sabe, a Asa Norte está cheia de escorpião. Escorpião. É impressionante. Escorpião, entendeu? Nós já tivemos escorpião. E o que alimenta o escorpião é exatamente a lixeira, é o lixo. É o lixo. Entendeu? Mas olha, Quitéria, eu quero agradecer muito, entendeu? Um prazer enorme rever essa amiga. O Tribuna Livre está sempre aberto e mesmo que você não manifeste o desejo de estar aqui conosco, mas eu vou atrás de você. Você está condenada a aturar a gente sempre, não é isso, Léo? Eu estarei sempre à disposição, precisando de qualquer coisa, estou sempre à disposição. Tá certo. O Léo também, quero agradecer muito, né? Tá sempre aí conosco. Léo, agora estamos juntos aqui. Não bate como eu eu ficava sozinho aqui entrevistando as pessoas, eu disse, não, agora eu vou sentar aí do lado e vou. Eu falei para o Raimundo, estou precisando ser artista. Era meu sonho. Pois eu estou precisando também aparecer um pouquinho. Não, e o Leal ainda disse assim, não, eu já tenho os olhos azuis, mas o resto é feio. Né? Como diz assim. Quando ele volta já. Estamos de volta com o Tribuna Livre, agora recebendo o professor Ricardo Caldas, né? O professor Ricardo Caldas é um cientista político, né? E já esteve aqui conosco em algumas outras oportunidades, sempre abrilhantando, né? Emprestando um brilho maior ao Tribuna Livre. Não, eu que agradeço o convite. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado por ter ligado. E temos aqui ao nosso lado, nos auxiliando aqui, o nosso amigo Leal, né? Mas vamos começar o seguinte, como é que fica o cenário político mundial com essa chegada do Trump à presidência dos Estados Unidos? Na verdade, eu vejo da seguinte forma, a vitória do Trump, ela não é uma mudança de cenário, ela é uma confirmação de cenários. Já estava havendo uma onda conservadora na Europa, que foi caracterizada pela saída do Reino Unido da União Europeia.
e também com a reeleição, claro, do primeiro-ministro, agora já houve troca, mas mesmo partido, né? A reeleição do Partido Conservador no Reino Unido. Nos Estados Unidos, essa tendência foi claramente observada com a ascensão do Trump e a confirmação da vitória dele. Na França, a gente está observando agora o mesmo fenômeno. Né? A impopularidade lá do governo é tão grande que o presidente ele abriu mão de concorrer à reeleição. Ele não vai sequer concorrer, o partido fez prévias internas e então está lançando um candidato alternativo. Então, na verdade, a gente está vendo uma grande onda conservadora agora que começou no Reino Unido, foi para os Estados Unidos e provavelmente vai chegar na França e na Alemanha, cujos países terão eleições ainda esse ano. Pois é, e essa onda apelidada de conservadora, ela não tende a irradiar também para a América do Sul, América Central? Eu acredito que ela já chegou, na verdade, né? Nós podemos observar tanto o caso argentino quanto o caso paraguaio. Foram 2 presidentes que concorreram e foram eleitos numa postura contra o governo, contra o sistema. No caso da Argentina é muito interessante porque é um empresário, né? O caso do Paraguai também tem algumas semelhanças, né? Os 2 lutando contra o sistema e fazendo um pouco o papel de outsiders, também num discurso conservador. Então essa onda já chegou. Mas, Ricardo, isso não traduz um sentimento que está dentro do cidadão comum? Ele está insatisfeito com o sistema social vigente. Posso fazer uma observação? Nós estávamos, professor, conversando antes de iniciar o programa, trocando uma ideia com o Raimundo, eu não sei se concorda com esse raciocínio. Eu acho que você ia nessa direção. Nós não conseguimos até hoje, a sociedade, ter um ponto de equilíbrio. A gente acaba como aquele equipamento que oscila em frequência. Você joga ele aqui para um ponto e depois você tem que arrastar ele para o outro extremo e não conseguimos ainda esse balizamento. Vai de extremo a extremo. De extremo a extremo. Então começa a proliferar uma série, eu chamo de aberrações no ambiente político. De repente, não vou citar aqui nomes, mas começam a surgir figuras que antes estavam numa posição decrépita, numa avaliação consciente do cidadão do que é bom ou não para o equilíbrio, né, democrático, e aí esse passa a ser uma figura salvadora do processo. Isso me assusta. Ele personifica isso. Né? Isso me assusta. Não sei se tem... Não, eu vejo da seguinte forma, eu vejo com naturalidade. A democracia é isso mesmo. Então, essas oscilações são normais e fazem parte dela. Vou citar de novo o exemplo britânico, que eu conheço um pouco melhor, porque eu morei lá. Quando os trabalhistas voltaram, já no período pós-Thatcher, já não eram mais os mesmos trabalhistas dos anos 50 ideológicos, que era o Tony Blair. Então, já era, o pessoal chamava dos trabalhistas, né, do light labor, né? Então, era o labor já com uma outra linha, né? Então, vejam essas oscilações dentro do próprio partido. Os conservadores privatizantes, agora o primeiro-ministro que saiu, ele era mais moderado. A nova primeira-ministra, né, May, ela é da linha mais conservadora do partido. Mas veja, Ricardo, eu vejo o seguinte, na raiz disso tudo, e aí o político inteligente é capaz de captar previamente essa coisa, né? Na raiz disso tudo, você tem uma insatisfação da sociedade. Sim, no caso brasileiro. Faço esse diagnóstico. Não, no caso mundial. Sim. Você veja que nós rotulamos aqui de conservador, isso. O exemplo lá da Inglaterra, o exemplo dos Estados Unidos, o exemplo da Colômbia, que não aceitou o acordo com a... Eu nem mencionei a Colômbia, poderia ser incluído nisso. Então você veja, agora, de qualquer maneira, onde é que está a raiz disso tudo? Está na população que não aceita esse sistema do jeito que está. E o Trump, a eleição do Trump, significou o quê? A personificação, a materialização disso. Ou seja, aí vamos até bater na gente mesmo, né? A imprensa, durante um certo tempo, passou daquele momento de informar para achar que tinha um monopólio da verdade. Sim. E aí passou a dizer, não, o povo vai fazer isso, Sim. o povo vai fazer aquilo. Aí o povo disse, que conversa é essa, rapaz? É tu que manda na minha vontade? Não, eu vou fazer o contrário. Ela não fez cobertura, ela fez campanha. Exatamente, ela fez campanha. Tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui também. Não, você veja que até hoje, entendeu? Quando se referem ao Trump, né, alguns veículos de comunicação, ao demagogo Trump. Para aí, o Trump é o presidente eleito
do povo dos Estados Unidos. E ele fez uma opção, ele disse, eu não quero ser presidente do mundo, eu quero ser presidente dos Estados Unidos. Isso. E não há o respeito nessa. Teve até, só para complementar, teve um jornalista que chegou e cometeu o seguinte assinte, ele falou assim, o Trump representa a maioria envergonhada do povo americano. Pois é, a maioria Mas então não envergonhada. precisa mais de eleição. É. Se a maioria é envergonhada, então ela não tem valor? Ele representa a maioria dos eleitores do ponto de vista do sistema eleitoral deles, que já é uma outra discussão, do colégio eleitoral. Ele teve menos votos populares, mas teve mais votos no colégio Mas eleitoral. esse é o segmento da imprensa que, pela arrogância própria, ainda não assimilou a vitória do Trump. E prestou um desserviço à sociedade. desserviço. Por quê? Porque não falou da campanha, quer dizer, não fez uma cobertura imparcial da campanha como tinha que ser, e o resultado, quando o presidente Trump, né, quando o candidato Trump foi eleito presidente, o que aconteceu? Essa mesma imprensa que estava fazendo campanha e não cobertura, ela teve que parar tudo que ela estava fazendo e dizer o seguinte, olha, vamos começar do zero, o que nós não fizemos, e vamos começar a discutir qual era a plataforma dele. E o jornalista é uma pessoa que muitas vezes é questionado eticamente, como em qualquer profissão, em qualquer área. Então ele aproveitou esse sentimento de dissabor em relação ao jornalista e botou os dois no mesmo grupo. E aí ele teve uma vitória também. Enquanto que a imprensa, basicamente, de Nova York e da Califórnia fazia campanha contra ele, onde ele perdeu, ele ganhou em outros estados. Dos 50 estados norte-americanos, ele ganhou em torno de 30. Pois é, quer dizer, é inconteste. Em torno de né? 500 colégios eleitorais, ele ganhou em mais de 60%, com mais de 300 votos. Então, quer dizer, não é legítima a eleição dele? Claro que é. Dentro do sistema eleitoral que eles têm, podem mudar, mas aí é outra coisa. E o norte-americano ele tem muito isso, né? Você veja, você tinha um Bush, de repente você elege O Clinton, Clinton. que era moderado. Exatamente. Aí depois você coloca o Obama. Foi o Obama. Foi o Obama, né? Quer dizer, você teve... Que já é um pouco mais à esquerda no partido. Talvez o Obama seja o maior líder esquerdista desse planeta neste momento. Pelo menos o que se mostrou Exatamente. eleitoralmente viável. Porque a Hillary, que é isso que as pessoas também não entenderam no Brasil, até pela cobertura que também foi distorcida no Brasil, acompanhando a cobertura norte-americana, porque muitos jornalistas brasileiros pensam que os Estados Unidos se reduz a Nova York. Exatamente. É um erro muito primário. Eu morei em Nova York. É o interior dos Estados Unidos. Exatamente, eu morei em Nova York. Isso. Nova York é uma cidade Eu cosmopolita, disse isso. como é Londres, como é São Paulo. Você vir para o Brasil, ficar um mês em São Paulo e dizer eu E conheço o sujeito Brasil... que mora na cidade pequena. Não tem nada a ver com ele Nova York. Ele gosta da cidade pequena. Exatamente. Ele fica lá. Então ele não é o nova-iorquino, né? Então a Hillary, por exemplo, ela já estava na extrema esquerda do partido. Ela defendia aborto com 8 meses de gestação. Uma coisa que não foi dito na imprensa brasileira, mas que foi explorado pelo Trump lá. E outras coisas. Ela atuava como um lobista, lobista no sentido até negativo, né? No sentido até no limite da lei, né? Quando ela atuou no escritório de advocacia dela, fazendo muitos negócios e tal. Existe o problema da Fundação Clinton, que fatura milhões de dólares de doações de países E árabes. nada disso veio para cá. Não veio, então, mas o Trump sabia disso. O Trump sabia, e botou explorou lá. isso. Ele chamou a Hillary publicamente de corrupta. Foi. E ela nunca negou. Ela não respondeu. E quando teve o processo contra ela do FBI, que até aí eu até me solidarizo com ela, que abriu um processo pelo FBI. Há 2 semanas da sua eleição realmente não ajuda. Mas aí, quando eles abrem, né, qual foi a resposta dela? A resposta dela não foi de cidadão. A resposta dela foi de advogado. Ela falou assim, there's no case. Quer dizer, there's no case. Quer dizer, ou seja, o que ela estava falando para os eleitores? Não existe elementos suficientes para montar um processo jurídico. Ela tinha que ter respondido como cidadã. Eu sou inocente. E não que não existe o processo. Eu sou inocente. Ricardo, olha, infelizmente a televisão, o tempo é muito curto. Né? Nós poderíamos ainda aqui debater várias nuances, né, dessa eleição, inclusive saber o significado disso para o Brasil. Sim. Né? Em determinado momento, você veja que o Trump agora já começou a tomar algumas medidas e isso, de alguma forma, afeta aqui. Afeta a agenda, inclusive. A agenda doméstica norte-americana, que tem um impacto internacional. Exatamente. Mas questão do aborto mesmo. Questão do aborto, que tem que ser discutida e tem que ser discutida abertamente. A questão do livre comércio. O livre comércio, entendeu? Quer dizer, tem uma série de questões, questões econômicas, questão de valores morais, éticos. Questão do isolacionismo norte-americano. Isolacionismo, tudo isso nós temos que discutir. Mas, infelizmente, como o nosso tempo é curto, mas eu quero aqui já deixar no ar um convite para a gente dedicar um programa inteiro, né,
Qual a repercussão do Trump presidente nos Estados Unidos em relação ao Brasil. Sim. E também, logo depois, a gente fazer uma discussão também, né, acerca do verdadeiro papel das instituições e dos poderes no Brasil. Sim. Essa discussão, aliás, o ministro Teori, antes de morrer, em 2014, ele disse uma frase muito interessante: o poder judiciário está muito forte, o poder executivo também está muito forte, e o poder legislativo está enfraquecido. Isso é muito ruim. É muito perigoso para a democracia. Então você veja, o que ele quis dizer com isso? Qual é o significado disso? Nós sabemos que a Constituição ela diz que existem 3 poderes, e esses 3 poderes têm, isso aí não é favor nenhum, têm que conviver de modo independente e harmônico. Sim. Então, não dá para, de repente, a balança pender para um lado, entendeu? E não pender para o outro. Se me permite a observação, eu diria até que mais harmônico do que independente. Verdade. Na verdade, um depende do outro, né? É verdade, é verdade. Há uma interdependência. Há uma interdependência, na verdade. Né? Nenhum deles é 100% independente. Mas eu quero agradecer, viu, Leal, Ricardo, né? E você já está convocado, viu? Muito obrigado pelo convite. Nos próximos programas nós vamos tentar fazer um programa com mais tempo para que a gente possa debater com mais profundidade, e aí só quem ganha, né, é o nosso telespectador privilegiado que está sempre aí assistindo o Tribuna Livre. Nós voltamos já já. Estamos de volta e agora vamos falar um pouquinho sobre futebol, né? E para falar de futebol, temos aqui o Alan, né, e o Everson, né? 2 companheiros que compõem conosco essa bancada aqui. E já começo dizendo o seguinte: nós tivemos problema de gato no futebol brasileiro. Isso ainda existe, pelo amor de Deus. Existe. Diga o que é gato. Gato é aquele jogador de futebol, né, que usa do artifício da falsidade ideológica, né, para falsificar a documentação e tirar proveito Para parecer mais novo. Exatamente, para parecer mais novo, né? E o Brasil é campeão mundial de gatos, né? Resta lembrar que o Brasil foi campeão mundial sub-20 em 2003 com gato, né? Que era aquele Carlos Alberto que jogou no Atlético Mineiro, depois jogou no Corinthians e em outras equipes, né? E a FIFA, quando detectou esse problema, acabou não tirando o título do Brasil, da CBF, porque a CBF alegou que ela não tinha meios para poder descobrir e realmente ter aplicado a punição ao jogador e impedir dele de prosseguir disputar o Mundial. Mas agora, recentemente, aconteceu na Taça São Paulo. Sim, com o Paulista. Primeiramente, boa tarde, né, aos espectadores, né? O Everson foi mal educado hoje. Mas eu tô guardando isso desde o ano passado, então ficou na memória. Mas, na verdade, aconteceu com o Paulista dessa vez, agora na Copa São Paulo. Foi retirado da decisão, inclusive. 23 anos, dizendo que tinha 18. Exatamente. E aí o Everson, vou até completar o que o Everson falou, que não foi retirado da seleção brasileira daquela vez o título, mas isso é muito difícil, principalmente seleção ou um clube atual, saber dessa questão do gato do atleta. Isso tem que ser aberto uma investigação para se buscar lá atrás, no início da carreira daquele atleta, empresário geralmente sabe do que acontece na vida, na carreira do atleta, ou muitas vezes é conivente. Então o clube eu acho que não é tão... Tem que ser retirado, como o Paulista foi retirado da final da Copa São Paulo, realmente tem que ser retirado, porque ele não pode ter irregularidade. Mas para ter uma punição maior para o clube e para o atleta, acho que tem que ter uma investigação maior, né? Porque tem que buscar lá no primórdio da carreira dele. Ok, para fechar essa retrospectiva desse ano tão curto ainda, né? Como é que a gente é campeão sem fazer nenhum gol? São Paulo, na Flórida Cup. É verdade. São Paulo não fez nenhum gol. O que, na minha opinião, criou uma falsa expectativa do elenco do São Paulo para esse ano, né? Eu acho que... Não, interessante da competição, da Florida Cup, o time que mais venceu foi terceiro, que foi o Vasco. O que não perdeu foi vice, foi o Corinthians, e o que não fez gol nenhum foi campeão, que é o caso de São Paulo. Típico de torneio, né? É verdade. De um torneio de curta temporada. Isso mostra que os norte-americanos ainda não entendem muito dessa coisa. De elaboração do campeonato, é verdade. Até todo o regulamento do campeonato foi meio esquisito, meio esdrúxulo, bem estranho, né? Mas o São Paulo não tem nada a ver com isso, levantou taça em cima do arquirrival Corinthians e começa aí o Rogério Ceni, né, com estrela, porque realmente o cara começa muito bem a carreira de treinador. Mas eu continuo dizendo que cria uma falsa expectativa para a temporada. Mas todo mundo sabe que essa Florida Cup é preparada.
ativo, né? Está preparando, Talvez enfim. pré-temporada, Até né? porque o São Paulo, para mim, não entra no Paulista como favorito. Para mim, o São Paulo não é um dos favoritos. Aliás, nós vamos entrar nesse assunto agora, né? Então vamos, então já vamos começar. Eu não estou perguntando quem é o favorito, não. Estou perguntando quem vai ser campeão dos campeonatos estaduais. É uma pergunta um pouco mais difícil. É difícil. É mais complexa, né? Mas valem duas respostas. Menos em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, tá? Não, mas no Minas também pode ser, porque tem o América, né? O América foi o último campeão, então vai que dá de novo. Falando do Rio de Janeiro, Olha a história tem dele. isso também, né? Falando do Rio de Janeiro, que o Campeonato Carioca começa neste fim de semana, já com o clássico Fluminense e Vasco, por exemplo, né? Eu acho que começa muito equilibrado e com uma dificuldade grande para a gente fazer prognóstico de quem será o campeão carioca, né? Porque o que acontece? O Vasco precisa de contratações, o Fluminense manteve o elenco, o Flamengo contratou pontualmente, o Botafogo trouxe novidades, né? Também. Isso dá um equilíbrio para o Campeonato Carioca que a gente deve ver nessas rodadas que vão ter no início do campeonato. Acho bem difícil. O Flamengo teve um começo ruim de pré-temporada, né? Perdeu o amistoso para o Vila Nova 2-1 lá em Goiânia. Na verdade, é bem preocupante esse início do Flamengo mesmo, como o Everson falou. Por quê? Porque é um time que manteve a base. E se manteve a base, ele já devia começar com um ritmo mais acelerado que os outros. Reforços Né? pontuais, né? Exatamente. E São Paulo? São Paulo, Palmeiras é o grande favorito, né? Porque manteve o elenco campeão brasileiro, se contratou pontualmente, melhorando ainda mais o elenco. O Corinthians contratou pouco. O São Paulo, como o Alan falou, é um time até talvez enfraquecido em relação à temporada passada. Aí, que Muitos tem um jovens treinador talentos, novo, né? O Santos talvez venha com uma segunda força, um time que talvez possa tirar essa possibilidade de título do Palmeiras. Eu hoje vejo Santos e Palmeiras bem mais à frente do que Corinthians e São Paulo. Como na mesma Eu opinião. vou ficar responsável só por um estado. Qual? Né? Vamos lá Minas Gerais, só vale dizer o campeão. Quem vai ser campeão? Atlético. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro? Atlético Mineiro. Porque o Cruzeiro está em formação. O Cruzeiro, desde os 2 últimos títulos do Campeonato Brasileiro, ainda não conseguiu ajustar a equipe, não conseguiu se reorganizar a casa como ele veio fazendo naqueles E no Rio Grande do anos Sul, passados. quem será campeão? Internacional. Eu acho que o Grêmio. O Grêmio eu acho que está muito mais bem montado. Internacional. Ela tem uma divisão, Internacional. porque olha só, em abril, maio, quando terminarem os campeonatos regionais, nós vamos resgatar esse programa Com aqui. certeza, Vai lembrar os mostrar, programas que né? foram feitos. E agora eu vou dizer um estado, né, que o campeão. River do O estado do Piauí. Piauí. O River é o campeão. Evidentemente, não tem... Não vai ter pra ninguém? É a maior força do Nordeste. Entendeu? Então, Não, quiçá do país, né? nós tivemos uma breve interrupção naquela caminhada rumo a Libertadores, entendeu? Mas esse ano vai retomar. Estou E sorrindo. quando é né? que o River vai conquistar a Copa do Nordeste? É projeto para quando, Raimundo? Já estamos atrasados, né? Mas eu acredito que nos próximos anos a gente materializa esse Já sonho. pensou River Plate campeão da Lampions E League? River Plate, rapaz. River do Piauí. Atlético Clube. Oh, perdão, River Atlético. Aliás, o River Plate deve ter surgido esse nome lá deles Em homenagem ao River do inspirado Piauí. no É. River do Piauí. Até né? isso, hein, Então Alan? vamos falar aí um pouco também do nosso Candangão. Quem você acha os favoritos aí pro Candangão, Everson? Não, favorito não, é quem é o campeão, O Everson. campeonato vai acontecer no fim de semana seguinte, né? A esse fim de semana. Então, temos aí o Gama vindo forte, o Brasiliense voltando a contratar forte. Temos o Real, que é uma novidade, que é um time que está fazendo uma pré-temporada aí bem quietinho, mas que já conseguiu inclusive vencer o Brasiliense em amistosos. Tem o Lusiana, que é o atual campeão, que não pode ser descartado, embora contratou menos. E também não podemos deixar de falar do Ceilândia. Agora tem que apontar um, Gama campeão. Eu fico em cima do muro e vou colocar os 4. Brasiliense, Real, Gama e Ceilândia. Ceilândia, eu creio que hoje o Ceilândia está um pouco à frente por conta de ter mantido todo o elenco que foi vice-campeão do ano passado. Nunca pode ser tirado da condição de E favorito. o sistema do Adelson ali, ele ganha de 1-0, empata 1-0, 2-1, aqueles jogos apertados, mas ele sempre vai para a final. Bem, telespectador, você me lembra, lá no mês de abril, você me lembra da gente cobrar esse programa de hoje para poder ver quem é que acertou, né? Bem, eu quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, pela sua audiência, né? Dizer que qualquer pauta que você queira encaminhar, é só encaminhar para a gente ali, né? Naquele e-mail que está passando ali embaixo, entendeu? E aí a gente vai discutir aquele tema que você está propondo. E se Deus quiser, semana que vem nós estaremos juntos novamente. Até lá.